Bom dia! A sua vida está travada e não sai do lugar. A minha vida está travada e não vai para frente. O que será que está acontecendo? Você já parou para se perguntar? Você já passou por essa realidade? Você já pensou nisso? A sua vida está travada hoje? Será que ela está travada mesmo ou é você que está travando ela? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas elas estão numa roda gigante. Eu sei como que é, eu também já estive lá. Uma roda gigante, onde o nosso dia vira noite, a noite vira o dia, a gente está no mesmo ambiente, a gente está no mesmo local, a gente está sempre nas mesmas coisas. Só que homem e mulher inteligente, eles começam a se perguntar. Ontem eu ouvi de duas pessoas uma coisa relacionada a isso. Falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo errado. Eu não sei o que eu estou fazendo porque eu fico na mesma. Muitas pessoas falam isso. Ela fala, eu trabalho e não estou vendo resultados. Ou quando eu tenho resultados, algumas coisas acontecem para que esses meus resultados sejam jogados no lixo, sejam jogados fora. Às vezes um prejuízo financeiro, às vezes alguma coisa que acontece. Então assim, eu te pergunto, como você identifica o que está errado na sua vida? Como que você observa o que está errado? Como que você pode fazer para as coisas melhorarem, para você ter definição de que caminho a se seguir? Você já parou para pensar nisso? Vários homens que eu já encontrei, mulher também, às vezes se pergunta, né? Porque tem pessoas que ela acha normal, está numa posição, está num ambiente e ela está ali confortável com aquilo. Aquilo é normal para as pessoas que acham normal. A partir do momento que você começa a se perguntar o que está acontecendo, pai, por que eu estou aqui, por que eu estou nesse lugar, você começa a sair da caixinha, você começa a pensar diferente, fala, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Por que as pessoas em volta de mim, elas estão com um pensamento e eu estou com outro? Por que acontece isso comigo e acontece com outros de outra forma? Por que aquele meu amigo de infância, ele se tornou milionário e eu não? Por que aquela pessoa está num condomínio de luxo e eu não estou, sendo que a gente veio do mesmo local? Às vezes, gente, tem coisas que ficam travadas na vida da gente por conta de nós mesmos. Só que basta a gente identificar o que a gente tem que fazer. Identificar o que a gente está cometendo de erro. O universo, ele nos devolve as coisas e ele nos cobra das coisas. Você já viu, está escrito lá, aqui se faz, aqui se paga? A semente que você plantar, está lá na Bíblia, você vai colher aqui na terra. A semente que você plantar, você vai colher. Então preste bem atenção. Muitas vezes a gente está fazendo coisa errada e a gente não tem noção disso, sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que o errado está correto. Eu sei, eu era uma pessoa dessa. Eu achava que o errado estava correto. E aí, Wellington, tudo bem? E quando a gente começa a pensar que o errado está correto, até a gente acordar para entender que aquilo que a gente está fazendo é errado, aí a gente já passou longos anos e a gente viu que a gente fez sempre errado a vida inteira. Um exemplo para umas coisas que fecham a vida da gente, que não deixa a gente prosperar. Pecados pecaminosos, brechas, essas brechas, esses pecados atrapalham a gente de ir para o próximo nível. A energia que a gente gasta hoje com pecados, com jeitinhos, com um monte de coisas, com cobiça, com pornografia, com masturbação, com um monte de coisa, atrapalha a nós soltarmos energia para pensar em coisas novas. Então várias pessoas, elas estão vivendo a vida travada, ela está travada e não sabe para onde que vai. E aí se pergunta para Deus, Deus, me mostra. Se você é uma pessoa do qual você já falou assim, Deus, me mostra o que eu estou fazendo de errado, se você já se deparou com um pensamento de, poxa, por que todo mundo está prosperando e eu não? Por que todo mundo parece que está em outra fase e tem anos que eu estou no mesmo lugar? Eu passei um tempo da minha vida de que eu estava num momento na minha vida onde tinha uma roda gigante, tinha hora que eu estava em cima, tinha hora que eu estava embaixo. Só que essa roda, ela tinha, um exemplo, 50 metros de altura e essa altura dessa roda, ela não aumentava. Mas quando ela começou, ela tinha 10 metros. Só que eu ia e voltava. E o que é esse ir e voltar?
Eu conversando com um rapaz, um amigo, ele falou assim, cara, eu tenho uma empresa e quando essa empresa minha vai um mês dá bom, aí ele fala, esse mês sobrou grana, o que que ele faz? Ele vai lá e pega o grana, fala, esse mês eu vou fazer um investimento novo, eu vou comprar um veículo melhor, eu vou comprar uma ferramenta melhor. Aí ele falou assim, aí meu carro vai lá e funde. Aí de repente acontece, o filho fica doente. E aí aquela verba todinha que você capitalizou, que você falou foi um mês bom, começa a ir pro ralo em outros lugares do qual às vezes não precisaria, entre aspas, tá? É normal um carro fundir, tudo. Só que todas as vezes acontecer um caminho, uma trajetória para você não ir pro próximo nível, não é normal. Por quê? Porque o inimigo ele sabe aonde tem que ir, aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Porque ele, ao contrário de você, sabe o seu propósito. Entende? Ele sabe o propósito seu, para que você foi chamado aqui na Terra. E muitas das vezes a gente não entende o nosso propósito por causa da nossa criação. Tem gente que foi criado só em trazer dinheiro, 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 dinheiro. Eu fui uma dessas pessoas que pensavam só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro, ele era a raiz de todos os meus maus. E eu fiquei muito tempo com isso. Com isso eu deixei de dar atenção para a família, com isso eu deixei de dar atenção para o filho, que era pequeno, e eu acabei ficando só atrás de dinheiro. Aí era dinheiro, empresa e cliente, dinheiro, empresa e cliente. E a culpa disso tudo, sabe de quem que é? Não era dos funcionários, não era da empresa, não era de cliente, a culpa disso tudo era minha, porque eu me deixava ser motivado por isso. Então, assim, quando tudo dava errado, eu tinha uma válvula de escape, que era a cerveja. Quando tudo dava errado, eu tinha outra válvula de escape, que era pornografia, masturbação. E depois a gente não sabe o porquê que a vida da gente está dando errado. E hoje eu, como conselheiro espiritual, como conselheiro para outros homens, eu começo a indicar sempre para eles. Eu indico, falo, olha, vamos fazer uma análise, o que você está fazendo de errado? Existem várias brechas na nossa vida, do qual a gente abre uma porta para um inferno sambar em cima da gente e da nossa família. Você sabia disso? A partir do momento que tem homens, um exemplo, que tem muitos homens que acham normal ele ter a mulher e filhos em casa e ele ir num prostíbulo se descontrair, final de semana, às vezes, ou dia de semana, e muitas vezes a esposa sabe disso. Sabia disso? E muitas vezes é escondido. E aí o homem, ele vai às vezes no período de trabalho nesses lugares. A partir do momento que ele se deita com uma mulher que deita com vários homens, no mundo espiritual ele acaba levando carga negativa e muito mais coisas, que eu não quero entrar aqui nesse tom de espiritualidade, para dentro do seu lar. É como se ele pegasse um capetinha que trabalha com aquela mulher e levasse um pedacinho dele para a casa dele. E aí ele acaba trazendo, abrindo uma porta para o inferno dentro da própria casa, e depois não sabe por que as coisas dão errado para ele. Então, assim, são várias coisinhas que a gente faz e a gente acha que é normal. Um exemplo, homens desse tipo, ele, às vezes, há muitos anos atrás, ele teve uma geração, uma criação que veio do avô, do bisavô, de quando a criança ficava com 10, 8, 12 anos de idade, pegava o filho e levava no prostíbulo e falava, vou fazer meu filho se tornar homem. E isso, os pais faziam aquilo porque eles foram treinados daquilo. Nem os avós e nem os pais que faziam isso sabiam disso, que era um problema, isso, o que queria trazer no mundo espiritual e qual a consequência isso geraria para outras pessoas, entende? Então, assim, quando a gente começa a conhecer sobre isso, a gente começa a discernir o que a gente fez de errado ou o que nossos pais fizeram de errado que a gente está pagando nesse mundo hoje. Por que a nossa vida não prospera? Às vezes uma falta de perdão, uma mágoa que você carrega aí. Às vezes você foi rejeitado na sua infância pelo seu pai, pela sua mãe. Assim como eu carregava uma mágoa tremenda da minha mãe, que eu vi a última vez com 4 anos de idade, só que agora com 37 anos de idade que eu fui identificar. 4 anos de idade meu pai carregou a gente para morar com ele, e a minha mãe usou uma palavra, falou, leva esses dois, e eu era o mais novo, e ela falou, e leva esse bostinha junto, some com esses guri daqui, senão eu vou me acabar com eles.
Então, aquelas palavras, elas me ofenderam o resto da vida. E toda vez que eu lembrava, eu não queria lembrar. E eu falava para mim mesmo que eu não tinha nada. Você tem mãe? Eu falava, não, eu sou filho de chocadeira. Aquilo era uma mágoa que tem no meu coração. Mas sabe o que mudou? Eu me permiti a me mudar, a entrar num estado emocional, eu e eu mesmo. Não é a minha esposa, não é psicólogo, não é terapeuta. Esse tipo de pessoa, a esposa, as pessoas próximas a você, elas conseguem te identificar o problema. Só que a mudança de verdade, ela vem de dentro. Um dia eu lembro que Deus usou uma pessoa, e essa pessoa, ela estava dentro de casa, e ela não sabe da minha história. Ela falou assim, do nada, ela falou assim, Deus está mandando te falar uma coisa. Essa pessoa chama o pastor Rodolfo. E ele falou assim, cara, você tem que resolver um problema que você tem com a sua mãe. Do nada o cara falou isso pra mim, tem 2 anos. E aí eu fiquei matutando aquilo. Eu falei, cara, depois nós vamos lá no gabinete e a gente conversa sobre isso. Mas eu falei assim, por que você falou isso? Sabe aquelas coisas que você ouve, que você fala assim, quem contou do meu passado pra ele? Sabe? Como é que ele sabe? Por que ele falou isso? Cara, Deus usa as pessoas para falar com você através de várias bocas, até de pessoas que você nunca viu, através do mendigo. Usou uma mula para falar com Abraão, com Balaão, imagina para falar com você. E aí você sonha com um cachorro conversando com você, você acha que é uma coincidência. Então assim, você escolhe mudar. E eu, quando entendi isso, e aí fiz uns treinamentos, né, com várias pessoas, que eu faço treinamento direto, e identifiquei um problema. Eu identifiquei um problema. A minha esposa é psicóloga, ela identificou, falou, ó, você tem um problema de rejeição. E eu falei, cara, eu tenho um problema de rejeição. É verdade. Por que eu não gosto de perder? Porque eu tenho um problema com rejeição. Por que eu não gosto de, às vezes, numa competição, perder? É competitivo demais. Problema com rejeição. O que tem perder? O mais importante é participar. Entende? E eu mudei isso. Hoje eu comecei a correr e pessoas queriam fazer corrida. E eu falei, cara, se eu for fazer uma corrida, pra mim tanto faz. Se eu chegar em 10º, se eu chegar em primeiro, se eu chegar em 100º. Por quê? Porque hoje eu tô participando. O importante é participar. Entendeu? A mudança é uma escolha diária, de não deixar o velho homem voltar. É exatamente isso. Então, assim, o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a falar, buscar dentro de mim o que eu tenho. Eu falei, cara, é minha mãe, eu tenho que pedir perdão para ela. E eu não sabia onde ela estava, minha esposa conseguiu achar através do Facebook, numa cidade, lá na Bahia, e aí ela conseguiu no Facebook mandar num grupo e apareceu o meu primo, onde eu peguei o telefone, pude encontrar minha mãe, descobri que ela é doente, que ela está acamada, às vezes ela está pagando. Se foi difícil para mim, como filho caçula, ser abandonado pela mãe, imagina para ela que abandonou 3. E aí, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente começa a ver quais são as amarraduras que aquela pessoa passou. E de mim também, quais as amarraduras que estavam impedindo a minha vida de prosperar. E você sabe o que é a prosperidade? A prosperidade não é o dinheiro, a prosperidade é você estar bem consigo mesmo e com a sua família. Eu me senti muito próspero semana passada, acordei, lembrando ali, meus filhos, tava o Arthur dormindo no quarto dele, a Ana Clara, a 02, e a 01 dormindo no meu peito, as 2. Eu não podia nem mexer para tirar uma foto daquele momento, para falar que era um momento de satisfação, e minha esposa do lado. Eu falei, cara, é nesse momento que eu me senti próspero, rico, né? Esses dias, agora semana passada, o meu irmão mandou uma mensagem, já tá rico já? Aí eu falei assim, faz hora, eu tô rico desde antes de sair de Rondonópolis, sabe por quê? Porque eu descobri que riqueza não é dinheiro, riqueza é a minha família, o meu patrimônio maior. Saber que eu estou contribuindo com a obra de Deus, que os meus filhos eles são presentes de Deus e que eu tenho o dever de dar instrução para eles seguirem no caminho certo, assim como diz a palavra. Isso é prosperidade. E a partir do momento que você enxerga que existe coisa mais importante do que o trabalho, do que o dinheiro, você começa a prosperar e você começa a se sentir próspero e as coisas em volta de você começam a se alinhar. E aquele dinheiro, aquele pedaço de papel fedido que você tanto almeja, ele começa a aparecer. Entende? Então assim, a gente corre atrás das coisas erradas nesse mundo. Se você parar para pensar que seu pai é o dono de todo o ouro e toda a prata, olha amorzinho aí, amorzinho. Se você parar para pensar, você começa a destravar a sua mente. Que o seu pai
é o dono de todo o ouro e toda a prata. E o dia que você parar de servir a Mamon e começar a ser próspero com o que você tem, você começa a ter discernimentos diferentes e aí o universo trabalha para você. Lembra que eu te falei? Quando você semeia, você colhe. E você está semeando todo dia no coração das outras pessoas. Você pode semear ódio, você pode semear ganância, você pode semear prosperidade, você pode semear ajudando, você pode semear uma pessoa com dificuldade, você pode semear com uma esmola. Você que vai colher depois. Então, assim, toda hora que você abre a boca, e olha que eu já abri a boca para falar muita merda, você vai semear, você vai colher. Você colhe depois. Então, assim, a partir do momento que você começa a identificar os seus problemas, você começa a destravar na sua vida e começa a saltar dessa roda gigante. Uma das coisas principal da minha vida foi falar assim para mim mesmo: por que eu tô nessa roda gigante? Por que eu estou nessa roda gigante? Que eu tô em momentos eu tô em cima, em momentos eu tô embaixo. Na hora que tá lá em cima eu volto para baixo, lá em cima eu volto para baixo, porque as coisas não estão alinhadas. E principalmente para o homem. Ontem eu tive a oportunidade de dar testemunhos, de falar para a pessoa, e falei com um amigo e falei para ele assim sobre a gente tá dando brecha no mundo espiritual. Cara, o que eu tô fazendo de errado? Eu não sei. Vários homens não sabem o que tá fazendo de errado. Só que na hora que ele vem conversar no tete a tete comigo, no particular comigo, eu me identifico logo, eu faço umas perguntas, falo isso aqui, isso aqui. Só que assim, um homem para conversar comigo, ele tem que ser bem claro, bem puro, sem travas na língua, sobre o campo espiritual. Porque o maior problema do homem, muitas das vezes, é o que ele faz quando ninguém tá vendo. Entende? E esse problema que parece que é pequenininho, ele se transforma grande. E aí você abre uma brecha no seu guarda-chuva espiritual. Você abre um furo na sua vida. E nesse momento é a hora que você abre brecha para o inimigo agir dentro da sua casa. É nesse momento que você abre brecha para as coisas começarem a dar errado com o seu casamento. É nesse momento que você abre brecha para as coisas dar errado com os seus filhos. As doenças começam a aparecer, as coisas, os remédios, várias coisas começam a aparecer e você chega naquele estado que eu te falei. Às vezes esse mês foi bom, foi próspero, foi produtivo, mas 2 dias depois começam a aparecer vários desligamentos desse dinheiro, que nada mais é que são prejuízos do qual poderiam não acontecer e a gente não tem noção disso. Então, assim, eu falo para você, revise a sua vida, veja o que você está fazendo de errado. E uma coisa importante, esse vídeo vai ficar salvo. Eu estou aqui dando assessoria para outras pessoas e para casais, eu e minha esposa. A gente consegue conversar, bater papo. Você sabe as pessoas que mais você quer bem? As pessoas que estão ao seu redor. Só que as pessoas que estão ao seu redor, às vezes elas não querem ficar tão bem, elas acham que está normal, ou acham que chiparam a sua cabeça e você está ficando doido. Mas o que a gente tem que fazer é prosseguir. E por que as pessoas que nunca te viram acreditam mais em você do que quem foi criado com você a vida inteira? Por que as pessoas que nunca te viram vê transformação na sua vida e as pessoas que estão ao seu redor só te criticam, só jogam pedra e colocam olho gordo nas suas coisas, no que você está vivendo? Por que será? As pessoas que são poucas, que estão na sua frente, que foi criada com você e te perguntam sobre o que você está vivendo, essas pessoas elas desejam e elas querem transformação. E estão vendo transformação na sua vida e elas querem participar. Assim como a gente cola em várias pessoas que a gente está vendo se transformar, a gente também quer um pedacinho. Então, assim, procure, busque pessoas que queiram estar do seu lado. Sabe o que eu e minha esposa fizemos aqui? A gente está em São Paulo, em Alphaville, aqui em Barueri. A gente pede para Deus todos os dias: Senhor, apresente os seus amigos para nós. Porque a partir do momento que ele apresentar os amigos dele para nós, não é, eu vou conhecer uma pessoa na rua fazer network. Não, eu não quero saber de network, eu não quero saber de gente rica, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Deus me apresente pessoas que estão relacionadas com o nosso propósito, meu e da minha esposa, me apresente os seus amigos,
pessoas do qual eu posso levar uma palavra, pessoas que eu possa aprender, que possa edificar o que eu estou fazendo, edificar a minha fé, edificar a minha família, plantar sementes na rocha para que a minha família cresça saudável. Então eu preciso de pessoas desse tipo ao meu redor. E não pessoas do qual eu era uma pessoa que levava os outros para o boteco, que levava pessoas para fazer reunião em bares, levava pessoas que tinha a válvula de escape como a cerveja, que só ficava em ambientes fazendo fofoca, que só ficava pensando em coisas ruins. Então, hoje eu peço a Deus e peço de novo, Senhor, me guia para as pessoas que são seus amigos e me apresente os seus amigos para que realmente essas pessoas possam me alertar e eu alertar elas também. E é o que está acontecendo. Quando a gente identifica que Deus está do nosso lado, a gente começa a mudar os nossos pensamentos. E se você está achando que isso tudo, que sua vida está travada, você está pensando o tempo inteiro só em dinheiro, você está pensando em coisa errada. Porque o dinheiro, a partir do momento que você começa a descobrir e alinhar o propósito que Deus tem na sua vida, não é o propósito que você acha que você tem, é o propósito que Deus tem para você, que você foi criado com um propósito. Antes da sua mãe engravidar, você já foi escolhido e Deus te escolheu, às vezes, para mudar a vida de uma pessoa ou de 1 milhão. Entende? Assim como na história de Felipe, que Felipe estava pregando o evangelho, Felipe estava falando para multidões e Deus colocou ele numa estrada perdida, aonde ele encontrou uma pessoa, que foi essa pessoa que ele pregou o evangelho, batizou e foi transladado, ele cumpriu um propósito dele. Às vezes o propósito de Felipe não era nem a multidão que ele estava evangelizando, e era só aquela pessoa que iria fazer diferença no mundo, nos planos de Deus. Os planos dele são maiores do que o nosso, e às vezes a gente não faz nem parte de um grãozinho de areia dos planos de Deus, mas uma contribuição que a gente vai dar no mundo. Às vezes a gente vai ser preparado a vida inteira para passar uma mensagem na nossa vida para uma pessoa que vai transformar o mundo. Só que a gente não sabe disso. E aí a gente fica vivendo esse mundo aqui que não faz parte da eternidade. E se você gostou desse vídeo, eu tô aqui, vou deixar meu telefone nos comentários e você pode comentar, tá? Vou deixar na descrição e você pode trocar ideia comigo, você pode falar o que você achou, e se você identificou alguma coisa que você precisa mudar, você como homem, você como mulher, em si mesmo, você pode simplesmente deixar no comentário aí também. Espero que Deus te abençoe e até a próxima, e eu vou voltar a fazer essas lives e falar para você sobre mudança, sobre transformação. E vamos embora. E hoje eu já corri. E você, correu?